E aí, Miti, tudo bem? Tudo ótimo. Hoje é quinta-feira, dia 13 de janeiro de 2022. Feliz Ano Novo. Obrigado para você também. São 7h30 da manhã. Lá tem um monte de gente dormindo e a gente já está aqui, se preparando para o exame de capitão. Beleza, cara. Bom, então, é, vamos... Eu vou compartilhar minha tela, cara, e a gente vai... é, Bom, legal. Tá vendo minha tela? Claro. Tá, legal. Bom, então nessa aula eu queria começar é, falando o seguinte: Feliz 2022, né? Uhum. E já saiu no site da Marinha a, a estrutura toda, o calendário, né? Para a prova de capitão, né? Deixa eu pegar aqui. Legal. Então, só para recordar, porque quem quiser fazer a prova agora em abril, as inscrições elas começam no dia 7 de fevereiro. Deixa eu ver que dia que é dia 7. 7 de fevereiro é uma segunda-feira. E terminam num prazo super curto, né? Que Ah, não, não é tão curto, é 14 de março, Uhum. que é também uma segunda-feira. Mas aí tem que. Quer dizer, quem está aqui em São Paulo tem que ir lá na capitania, né? Ah, tem que ir até lá? Vai ter que ir até lá. Geralmente sim. Não Nossa. precisa, não precisa agendar, porque para fazer mestre e tudo mais tem que agendar. Quem vai fazer capitão não precisa agendar. Tem que levar os documentos lá, levar o requerimento. Tem que primeiro recolher a, a guia, né? E deve custar, sei lá, R$ 50, alguma coisa um pouco, talvez um pouco menos, né? Levar os documentos que são solicitados na Normand e pronto, e fazer a inscrição. Mas tem os despachantes que fazem isso também, né? Ah, mas não precisa, viu, cara, meu? Se você quiser, eu te ajudo e quem precisar também eu oriento, ajudo, porque é bem fácil, cara. O problema é ter lá, né? Ah, mas é aqui no oitavo, É. é na Sena Madureira, cara, é super Ah, eu fácil sei de. que é. Eu sei. Ah, não precisa descer lá embaixo. É Pode fazer pertinho. aqui, pode fazer aqui em São Paulo, né? E aí, agora, a prova deve ser lá em Santos mesmo, né? Entendeu? Aqui, quem se inscrever aqui em São Paulo vai ter que descer lá para fazer a prova. Ah, mas Tem a despachando. inscrição não precisa fazer lá, não, faz aqui. E mesmo, você não gasta 10 minutos para fazer, cara. É super fácil de fazer. É legal É, mesmo. Tem sede lá, né? Você chega lá, o capitão, quem vai fazer prova de capitão passa na frente de todo mundo que tá lá esperando, é super tranquilo, assim, de fazer. Não tem drama nenhum. O que eu acho que precisa fazer é começar a, a estudar as outras coisas também. Eu, Exato. principalmente a parte de meteorologia, né? Uhum. Então, eu vou dar uma sugestão para que todo mundo que for fazer a prova, pelo menos estude 2 horas por semana de meteorologia usando o livro do Miguel ou do Jaime, né? Uhum. E aí começa a estudar para adiantar. Eu tenho também um playlist de rosa de manobra. A gente vai ver, daqui a algumas semanas vai começar a entrar nele, mas ele é bem explicadinho, assim, é bem do básico, e aí tem 11 exercícios que eu faço lá. E aí, quem quiser começar a assistir também, eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo também. Maravilha. Então, beleza. Aí, tipo, para já começar. Sei que eu vou pegar um papel para eu só. Tá, outra coisa que eu
vou sugerir é que, além de estudar a meteorologia, também começa a adiantar estudando tudo aí, quer dizer, talvez a matéria mais fácil que tem é sobrevivência em alto mar, né? Sobrevivência no mar. E a parte de sobrevivência no mar vale 1 ponto na prova, e é um ponto super fácil de conquistar, né? Mas é um ponto com um exercício ou com vários exercícios? Não, são 4, sempre são, quer dizer, cada ponto que você fizer é porque somou 4 questões corretas, e cada uma delas vale 0,25. Todas as questões da prova valem 0,25. São 40 questões, né? Me tira uma dúvida. Na prova de capitão, a gente usa também carta? Não, Não tem carta, né? não. Então tá. E algumas pessoas me perguntaram aí recentemente, por que a gente se a gente não vai fazer exercícios com carta, né? Por que a gente precisa fazer, saber trigonometria, né? Por que a gente precisa saber fatorar um número, né? Porque aquelas questões de matemática que estão na aula 2, né? Bom, então é o seguinte, a prova de capitão não usa calculadora. Então, como não usa calculadora na prova de capitão, a gente precisa saber fazer contas com bastante agilidade, principalmente contas de divisão por 60 e multiplicação por 60, né? Que são as transformações de arco. Eventualmente, já aconteceu, inclusive na minha prova, né? Os caras não apresentaram aquelas tabelas de conversão de arco em tempo e tudo mais, né? Então, o pessoal se embananou, não sabia fazer. Então, é bom fazer isso. Qualquer divisão... Bom, na roda de manobra, a gente vai perceber lá na frente, quando a gente estudar, que tem uma série de divisões e multiplicações. E principalmente a divisão fica mais fácil se a gente tiver fatorado, né? Porque a gente pega os fatores primos, né? No numerador e no denominador, e aí faz a divisão pelo fator primo, né? Entendeu? É bem mais fácil. Por isso, então, que eu dou exercício de fatoração. Também, naquela lista de exercícios 2, eu vou sugerir que todo mundo faça de novo aquela lista. Por quê? Marcando o tempo. Tem alguns exercícios lá que são, por exemplo, de multiplicação, usando o método de área, que às vezes, sei lá, tem um exercício que eu me lembro que é, sei lá, 17 vezes 18, né? Então, tipo, tenta fazer do método normal, né? O método usual, e cronometra. E cronometra fazendo pelo método de áreas e vê qual que é mais rápido, porque, veja só, na prova de capitão, o importante é a gente conseguir fazer rápido as coisas, né? Porque tem muita coisa para fazer, né? Então, a parte de navegação, que são 8 questões, idealmente a gente fazer entre 20 e 25 minutos. É isso que a gente precisa conseguir fazer. Hoje a gente vai avançar em mais um item desses 8, né? E que é um item que vai se perceber que é fácil, é simples, mas é conceitual. E eu me lembro quando eu estava estudando, várias vezes eu errei isso aí, porque eu ficava pensando, eu não lembrava, não tinha ficado claro para mim o que que era, lá quando eu estava no começo estudando, né? Então, vamos ver se a gente desmistifica esse item. Nem sempre, não é em todas as provas que cai esse item que a gente vai ver, mas na maioria das vezes cai. Então, a gente vai abrir também as provas passadas e vai fazer alguns exercícios hoje, né? Tá? Bom, então, beleza. Então, vamos lá. O resumo da última aula, né? Que a gente fez de navegação astronômica. Na verdade, a gente fez 2 aulas dessa parte, né? Da parte de navegação astronômica. Lembrando, né? Que na prova de capitão amador, o que a gente vai receber de questões são apenas da passagem meridiana do Sol, né? Em geral, né, até hoje, as provas todas, com relação à parte de navegação astronômica, tem 8 questões e cada uma vale meio ponto, então tudo perfaz 2 pontos. Então, são 2 pontos que são importantes
porque a nota de corte é 5, né? Então imagina, se você, isso aqui é um método, é uma coisa lógica, né? Tem uma sequência lógica para ser feita. São operações matemáticas, tem lá um almanaque náutico. Não tem como errar isso aí, né? Entendeu? Se você tiver treinado, você não vai errar. Então são 2 pontos fáceis de angariar. E aí tem outras coisas, a roda de manobra, geralmente a gente vai pegar mais um ponto na roda de manobra. Às vezes é 1,25, às vezes até 1,5 em uma outra prova, mas geralmente é 1 ponto. Então nós estamos falando que navegação astronômica mais a roda de manobra vão dar 3 pontos. O resto de navegação radar contempla outros 2 pontos. Então, perfazem 5. E só a parte de sobrevivência no mar é mais 1 ponto. Então, assim, putz, se estudar essas coisas, né, que são na minha opinião, as mais fáceis, porque eu vou te falar, tem um monte de decoreba, no resto, e a parte de meteorologia, eu acho que não é tão simples, né? Até porque, por exemplo, aqui navegação astronômica, sabe, não tem o jeito de se fazer é sempre o mesmo, mas vamos falar, um exercício de nuvem, né, para a parte de meteorologia, o cara pode combinar de formas diferentes. Aqui ele não tem muito o que fazer, né? Algumas vezes ele apresenta alguns exercícios que precisam fazer continha, assim, algumas contas que podem exigir até uma ou outra trigonometria na navegação astronômica. Mas é coisa simples, ele dá 2 posições, né? Por exemplo, de latitude e 2 de longitude e pergunta qual que é o menor caminho. Aí você tem um triângulo, né? Um triângulo retângulo, aí calcula hipotenusa. Se ele pedir alguma coisa, vai ser também uma raiz fácil, né? E se você fatorar, né? Se você pegar, por exemplo, aquele número e fazer a fatoração dos números primos, ele não vai dar números primos muito complexos, né? Estão falando que talvez, se precisar fazer conta, ele vai estar usando os primeiros números primos, né? Os primeiros números primos são fáceis de a gente lembrar, 2, 3, 5, 7, 11 no máximo. Então é fácil a gente fatorar eles, né? Fazer a fatoração e aí botar dentro da raiz e extrair da raiz o que for o, o que tiver elevado ao quadrado, né? Então é fácil. Por isso, então, que eu dei exercício de fatoração. Bom, legal. Então, vamos lá. Na aula passada, a gente falou que a primeira questão é sempre sobre hora legal, né? E para o cálculo da hora legal, a gente emprega os conceitos, né, de hora média local, hora média de Greenwich e fuso, né? Então, hora média local é a hora que o Sol irá passar numa longitude que você tiver localizado, independente da sua latitude, né? Por quê? Porque o ar está se movendo sempre aparentemente, né, de leste para oeste, então ele está cruzando sempre uma série de meridianos, né? Quer dizer, a cada instante cruzando um meridiano, e lembrando que os meridianos são linhas imaginárias, né? Assim como também os paralelos. A hora média de Greenwich é a hora lá em Greenwich, quando o Sol está passando lá em Greenwich, na longitude que você está. Então, você está numa longitude qualquer e você quer saber, pô, qual a hora que o Sol passou lá em Greenwich, né? Bom, beleza. Fuso é a porção da Terra, né, que está contida entre 2 meridianos, que tem sempre 15 graus, né? Por quê? Porque a gente dividiu 360 graus por 24 horas, né? E isso resulta em 15, né? E aí, lembrando do fuso, é o Zulu, é o Greenwich, né? O primeiro fuso é o que a gente chama de Zulu, e é um setor que tem Greenwich no 7 graus e meio para o oeste, Greenwich, e outros 7 graus e meio a leste, Greenwich. Isso o primeiro a oeste é November, é, né?
É isso aí, E o primeiro a leste é alfa, né? perfeito. Então, além disso aí, a gente usa o almanaque náutico, né? No caso da prova, a Marinha vai dar o almanaque brasileiro, mas até a disposição do almanaque é o mesmo que esse aí que eu disponibilizo nesse link. Bom, legal. Então, para a hora legal, a gente utiliza a página diária, né? Faz a conversão de arco em tempo, né? Que nem a gente fez nas duas últimas aulas, né? Ambas essas duas páginas estão no almanaque náutico. Então, legal. Então, aqui um exemplo lá, né, que a gente fez inclusive em novembro, né? Então, a página diária, a gente obtém a hora média local, né, da passagem meridiana do Sol para o dia em questão. Exemplo, sei lá. São os três Vamos, dias. aqui é uma ampliação desse quadro aqui de baixo, né? Esse quadrinho aqui, está ampliado aqui. Sei lá, a gente escolheu aqui o dia 25, né? Então, a gente vai lá e olha a passagem meridiana aqui, né? E ver lá qual é a hora da passagem meridiana. Essa hora é a hora média local, porque a gente está usando um astro que não é o verdadeiro, não é um Sol fictício, né? Até porque o Sol, ao longo do tempo, por conta do afélio, periélio, que inclusive o, o afélio aconteceu recentemente, né? Acho que foi dia 4, dia 5 agora de janeiro, né? O Sol anda um pouco mais rápido e depois ele vai diminuindo, né? Até quando ele chega a velocidade dele, né? Do dia, né? O que eles chamam de dia sideral, né? Mas para nós não é importante isso. Esses conceitos tão detalhados, né? Hora sideral e tudo mais. A gente pode até ver depois, mas o foco aqui é a gente conseguir acertar os exercícios. Depois, se as pessoas quiserem e tiverem interesse de conhecer com mais profundidade essas coisas, se você tiver interesse, a gente conversa depois. Mas vamos focar os estudos nessa questão agora, da hora, a gente usar a hora média. Por quê? Porque a gente usa o Sol médio, né? Que de fato não é o Sol, né? Bom, legal. Posto isso, a gente faz o quê? A gente transforma a longitude estimada, né, que foi dada no enunciado, para tempo, lembrando, né, essa relação, né, 360 graus, 24 horas, dá 15 graus por hora. E a gente utiliza o almanaque na página conversão de arco em tempo. Então, a gente vai lá, tem arco em tempo. Se ele não oferecer isso, é fácil a gente fazer a conta, né? E aí a gente chama de lambda t, né, de longitude no tempo, a conversão em tempo para uma longitude dada em arco, tá? Então, cuidado, né, só para não esquecer, né, dos minutos e décimos de minuto de arco, lembrando que lá na tabela, né, tá aqui, né, ela tem só essa aqui, que é a estrangeira, ela é diferente da que a gente vai receber lá, que a gente vai receber tem 1/4, meio e 3/4 de décimo de segundo, tá? Aqui, essa aqui nem tem isso aqui. É. Bom, legal. Aí a gente soma o passo 1 com o passo 2 e obtém a hora média de Greenwich na passagem meridiana. Bom, aí depois o que a gente faz? A gente vai observar o valor do tempo, né, que a gente obteve, né, ali para a longitude estimada que foi dado no problema, né, qual é o fuso local, né? Lembrando que se os minutos forem menores que 30, então o fuso é da hora cheia. Né? Se eles forem maiores que 30, a gente está adicionando, né, uma hora. Mas por que isso? Né? Lembrar por quê. Exatamente o que tem na figurinha aqui, né? Passa, né? Porque o que acontece é exatamente isso aqui. Ela está indo para o lado, né? Entendeu? Tipo, a maior que 30, ela está pegando já um outro fuso. Né? Bom, então é bem fácil. A gente tinha feito alguns exercícios, mas o que nós vamos fazer? Quando a gente fizer os exercícios da aula de hoje, a gente aproveita e faz de novo o exercício, o primeiro exercício de cada prova
prova que a gente escolher a parte de navegação astronômica também, entendeu? A gente faz os dois, né? Tá? Então, vamos lá. Então, isso é só a recapitulação, beleza. Então, agora vamos falar a parte de navegação astronômica. Agora a gente vai falar de ângulo horário, né? Então, o que é lá o ângulo horário, né? Então, algumas definições, de novo, né? Na prova de capitão, só vai cair passagem meridiana do Sol, né? Então, a gente importa de lá do que a gente viu a hora média Greenwich, que é a hora em que o Sol vai estar passando na longitude que a gente tiver lá. Perfeito? Aí, a gente chama de longitude estimada a longitude que foi dada no enunciado do problema. E onde a gente estimou, né, de alguma forma, né, ou por navegação estimada, ou por GPS, né, que pode ter um erro de sinal, qualquer coisa assim, né, ou usando a carta, né, estamos falando agora de verdade, né, na vida real. A gente estima uma longitude. Agora, se a gente vai usar um sextante, vai fazer navegação astronômica, essa longitude está estimada, essa posição, tanto de latitude e longitude está estimada, e a gente vai conferir com um astro, né? Seja ele o Sol, ou seja ele um grupo de estrelas que a gente vai usar, né? Quando a gente usa o Sol, a gente usa só o Sol. Quando a gente usa um conjunto de estrelas, a gente usa um conjunto delas, porque para fazer uma triangulação. Mas também a gente não vai ver aqui. Depois, lá na frente, se todo mundo quiser continuar aprendendo e tudo mais, a gente pode falar de navegação usando as estrelas. Mas, de novo, como na prova só cai a parte de Sol, vamos focar no Sol. Bom, beleza. Então, aqui agora a gente introduz um conceito novo, né? Ângulo horário local. O que é um ângulo horário local? É um arco, né? Então, é um arco, né? E arco tem a ver com ângulo, né? Que é medido de fato, de uma distância longitudinal, ou seja, uma distância de longitude, né, entre a posição nossa, que a gente está, e o astro que a gente está observando, no caso o Sol. Então é o seguinte, olha, qual é o ângulo que forma entre a minha posição e o Sol? Lembrando que em longitude, não em latitude, em longitude, né? Qual é o ângulo? Esse ângulo é sempre medido do centro da Terra. Lembrando que todos os ângulos que a gente mede é sempre do centro da Terra. Legal. Aí, o ângulo horário de Greenwich é também um arco que a medida desse arco, ela representa a distância em longitude total. Ou seja, ela soma a longitude da onde eu estou e a longitude da onde eu estou, ela é computada a partir de Greenwich. De Greenwich até onde eu estou, porque Greenwich é a origem do sistema de coordenadas. E mais da onde eu estou até onde o astro que eu estou observando está. Então, ó, vamos ver isso aqui num esquema. Então, aqui está a Terra vista de topo, ou seja, a gente está olhando aqui, ó, e o centro desse círculo, bem aqui, vamos colocar que é, por exemplo, o Polo Norte. A gente está olhando de topo, a gente está lá no espaço, né? Olhando a Terra vista de topo. Então, esse risquinho verde, né? Nós estamos chamando ele de Greenwich. Vamos falar que a gente congelou a Terra, ela parou de girar lá, a gente está olhando Greenwich. A gente está estudando um instante, né? Então aqui está Greenwich. Essa linha aqui, ela está indo, veja só, a borda desse esquema aqui, dessa circunferência, quem é essa borda aqui? Qual o nome dessa linha? É a extremidade da Terra. Não, tudo bem, mas ela tem um nome. Qual que é o nome? Não sei. Equador. A gente está Ah, olhando de cima, né? Lembra? O círculo máximo é o Equador, né? Perfeito? Tudo bem, Mitch? sim, claro. Tá. E aí, então, como chama
Isso aqui, que é, então, essa linha? O meridiano. É um meridiano, que ele está representado aqui com uma linha, mas ele sai daqui, né? Ele está indo daqui até esse ponto. Aqui é o polo. Até esse ponto aqui na verdade, ele não é o meridiano inteiro, né? A gente não está vendo o meridiano inteiro, a gente está vendo uma representação dele numa linha reta, mas que, na verdade, é uma coisa que está numa... cadê? Um quarto de meridiano aí. É um quarto de meridiano, exatamente. Não, na verdade não, é metade de um meridiano. Lembra que o meridiano é sempre de polo a polo, né? Não, mas aí eu estou vendo o topo, né? Não. Lembra? Meridiano é de polo a polo. Sim, eu sei. Então é o seguinte, você ali, falou um quarto, ele não é um quarto, ele é metade. Ele vale 90 graus, né? Isso que você tá... ponto de visão, né? Se eu estou olhando o topo da Terra pelo Polo Norte, eu não estou vendo a extremidade sul. Não está vendo, mas tem um antimeridiano aqui. Então, se você estivesse falando um quarto, não, porque o meridiano é sempre... O meridiano, quanto vale um meridiano em quilômetros? O meridiano da Terra? 180 graus, ele vale 20 mil quilômetros. 20 mil quilômetros. Então, veja, mas a circunferência no Equador vale 40 mil. Então, você falou um quarto, mas não é um quarto. Ele é metade do meridiano que você está vendo. Porque a outra parte, né, você não estaria vendo a que está embaixo, no Polo Sul, mas você poderia estar vendo essa que está aqui, ó. Sim. Tá? Entendeu? Então, é metade, tá? Legal. Aí, aqui é a posição que eu tô. Uhum. Tá? Eu escolhi um ângulo qualquer, por acaso está formando 90 graus, mas podia ser um... A gente não deveria estar com ele olhando para cima? Não, tanto faz isso aí. Isso é só um desenho, só um esquema, tá? Então é o seguinte, aí está a minha embarcação, né? Então, veja só, se o Sol tiver nessa posição aqui, então é o seguinte, vamos falar os ângulos quais são. Primeiro, esse ângulo como que chama? Chama ângulo reto. Não. 90 graus. Não, tudo bem, 90 graus é quanto ele vale. Eu quero saber o que ele é de fato aí nessa nomenclatura que a gente tem aqui. A minha posição. Tudo bem, então como chama a sua posição? Como chama a posição? É a componente da sua posição, né? Componente, né? Porque a sua posição ela é composta planificada de duas coordenadas, né? De duas componentes da coordenada, né? É latitude. Aqui é latitude, nós estamos falando de latitude aqui? Não, aqui está falando de longitude, mas se eu Então vem cá. Então veja só, se a gente está falando de, olha só, se está falando de Não. longitude, e a gente está falando de Greenwich, a gente não Nossa. tem nada a ver com a latitude. Ó, aqui, ó. Lembra que eu falei, ó? Ele falou que é independente de latitude. A gente falou isso, né? Minha longitude, porque a longitude reside na latitude. Isso. Então é o seguinte, beleza. Isso aqui é a sua longitude, certo? Então tá aqui, ó. Sua longitude, tá? E aí, então, como chama esse ângulo vermelho aqui? Esse ângulo vermelho chama... Olha aí do lado aqui, ó. Olha desse lado aqui, ó. Tem as definições aqui. Deve ser o ângulo horário de Greenwich. Não, olha só. Esse ângulo está formado do centro da Terra, Desculpa, do Sol. do Sol à minha embarcação. Então, olha aqui, ó. Arco cuja medida representa a distância longitudinal entre a minha posição e a posição do astro. Então, HL. Então tá aqui, HL. Então, veja só, olha o que falou. O que é o ângulo horário de Greenwich? É o ângulo que se forma entre Greenwich e o Sol. O Sol. Então esse é cara aqui todo, concorda? Sim. Então, beleza. Então, daqui a gente extrai uma informação. Qual informação? Primeiro, na passagem meridiana do Sol, esse ângulo entre eu e a embarcação vai valer zero. Por que vai valer zero? Porque o Sol está passando em cima de onde eu estou. Então, não vai ter esse ângulo de fato, né? Então, olha só, se existisse esse ângulo, e
por exemplo, nas estrelas, quando a gente está fazendo navegação estelar, elas não estão passando exatamente no meu meridiano, elas já estão deslocadas, e até porque eu não uso uma, eu uso mais de uma para fazer triangulação. Então, é, veja, se você for usar um astro qualquer, né, você sempre vai fazer o seguinte, você vai pegar o ângulo horário de Greenwich daquele astro, né, ele vai ser igual o ângulo horário local de você até esse astro, mais a sua longitude estimada. Só que se você está fazendo para o Sol na passagem meridiana, ou seja, passagem meridiana sempre ocorre a meio-dia, cara, não tem errada. Tipo, quanto vale o AHL? O AHL, É, o na A, passagem meridiana, né? não entendi essa pergunta, desculpa. Na passagem meridiana, quanto vai valer o AHL? Mas na passagem meridiana, aonde? No meu Não local? importa, é no seu local, sempre é do seu local. Zero. Zero. Então, tá aqui, ela vale zero. Então, portanto, né, esses 3 pontinhos é o símbolo de portanto em matemática. A hora local, o ângulo, desculpa, o ângulo horário de Greenwich é sempre a longitude estimada. E ele pergunta isso. Então é o seguinte, ele dá para você a latitude estimada e pergunta e faz perguntas sobre o ângulo horário de Greenwich na passagem meridiana e a negada erra. Eu acho que eu me perdi aí. Então vamos lá. Vamos voltar. Beleza. Eu não entendi aquele é igual ou igual. É igual a Estamos aqui, ó. Vamos lá. Estamos vendo a Terra de cima de uma posição no espaço, olhando a Terra. Nós congelamos esse instante, tá? A Terra parou de rodar aí para nós. Nos bateu uma foto. Nessa foto, aqui, bem aqui onde está o meu mouse aqui, é o Polo Norte, certo? Essa fronteira aqui Equador. é o Equador, perfeito? O Polo Sul está lá embaixo, a gente não está vendo. Essa linha aqui do Equador até aqui, até ali no polo, ela é um meridiano. Nós estamos chamando isso aqui, ó, na nossa foto aqui, de Greenwich. Ok. Então é o seguinte, de Greenwich até a minha posição, porque Greenwich é a origem do sistema de coordenadas, é Greenwich no encontro com o Equador. Né? Só que a gente não está interessado na latitude, a gente só está estudando a longitude aqui. Então é o seguinte, com relação à longitude, até onde eu estiver, por acaso, eu coloquei aqui num ângulo de 90 graus, mas só para ficar bonitinho o esquema, poderia ter elegido um ângulo qualquer, poderia ter colocado, sei lá, aqui, qualquer outro lugar, né? Entendeu? Essa posição, a minha posição, é sempre medida de Greenwich até onde eu estou, e ela chama longitude, concorda? Sim. Então isso aqui é então Certo. essa é a longitude, beleza. Imagina agora tem um astro, ele está em outro lugar, ele não está passando, ele não está em cima da minha cabeça. Por exemplo, aqui, se isso aqui é Greenwich, e o astro está nessa posição, eu pergunto para você, que horas você acha que nessa posição aí, se você fosse estimar aí, o Sol estaria aí, o que seria isso aí? 2 da tarde. Hã? 2 da tarde. Não, olha só, se aqui imagina aqui, por exemplo, que aqui é 3 da meio-dia, tarde, desculpa. 3 da tarde. olha aqui, se aqui é meio-dia, né? 3 da tarde. Né? Então, beleza, 3 da tarde. Então é o seguinte, a mais, 45 graus, mais ou menos, né? a mais do que nós, exatamente. Então é o seguinte, olha só, veja, entenda isso. Se a passagem meridiana, o Sol tem que estar em cima de nós, Sim. né? Perfeito?
Então, beleza. Então, agora vamos ver os ângulos, esses arcos, né? Esse arco aqui, esse ângulo, a gente chama ele de longitude. É a minha longitude. E depois, da onde eu estou até onde está o astro que eu estou observando, ele chama ângulo horário local. Sim. É uma convenção. Beleza. Se eu quero saber o ângulo horário de Greenwich para o astro que eu estou observando, ele é a minha posição mais Sim. quão longe o astro está de mim também. Somo as duas coisas e tenho esse ângulo inteiro aqui que chama ângulo horário de Greenwich. Ou subtrai, né? Não, aqui depende. Se ele estiver para leste, sim, né? Se estiver para oeste, a gente soma. Beleza. Aí, a pergunta que eu te faço é o seguinte: se é a passagem meridiana, esse sol aqui vai estar em cima daqui, onde está a posição do meu mouse aqui, né? Ele vai estar aqui. Então é o seguinte: de fato, não tem um ângulo horário nenhum, não é verdade? Sim. O ângulo horário é zero. Então, Sim. qual que é o ângulo horário de Greenwich? O ângulo horário local é zero. Então, qual que é o ângulo horário de Greenwich? É a minha longitude, Sim. certo? Esse caso Então, não tá tem. aí. Tá aí, ó. A equação é essa. Ângulo horário de Greenwich é igual ao ângulo horário local mais a longitude estimada. Mas se o ângulo horário local é zero, então o ângulo horário de Greenwich é diretamente Longitude. a minha longitude estimada. Quando a gente adicionar, quando a gente lê as coisas do sextante, aí vai mudar um pouquinho isso aí, porque daí a gente vai fazer as correções. A gente Sim. precisa ter a posição estimada para depois a gente fazer todos os cálculos com o sextante. Então começa assim, é desse jeito. Mas tem gente que consegue errar isso aí, porque é óbvio, ele vai dar para você essa posição estimada. Você entendeu? Se ele não der descrita, ele vai pedir para você fazer uma continha, ele vai te mostrar um gráfico e você faz lá um triângulo pitagórico e tira a posição. Mas geralmente ele dá a posição, você entendeu? E aí ele pergunta, ele faz uma pergunta: qual é o ângulo horário de Greenwich? Você entendeu? Aí os caras tem cara que não consegue fazer, não sabe, não entende, né? Que é zero. Por quê? Se na passagem meridiana o Sol, quando ele passou em Greenwich, ele estava aqui. Ele foi andando, foi andando, foi andando. A sua posição é essa. Quando ele passar aqui, não forma nenhum ângulo entre você e ele em longitude. Agora eu vou me permitir parar. Antes de você passar, mudar de página, nesse caso aqui, só para eu não me confundir, isso aqui, se Greenwich está para baixo, na verdade eu estou vendo o deslocamento leste, né? Se Greenwich, não, Na verdade, Greenwich deveria não, estar não, para não, não, não. Isso aqui está oeste de Greenwich, né? Indo para oeste de Greenwich, né? Oeste sempre à esquerda, né? Leste sempre à direita, né? Convenção isso aí também, né? Tá? Aí, olha só, deixa eu dar um stop sharing aqui e vou fazer um sharing de um outro negócio. Tá bom. Você tá vendo aí a minha telinha aqui? Calma aí, agora você me deu um nó na minha cabeça. O leste, na verdade, está à direita. O leste tá à direita e o oeste está à esquerda. Não, mas lá está ao contrário. Não, cara, olha aqui, ó. Greenwich está aqui, ó. Então é o seguinte, a linha internacional de data é aqui em cima, ó. Sim, ainda estou dizendo, mas você Então, colocou para baixo. então não está para baixo, tá? Outra imagem, né? Qual imagem? Ao contrário, deveria estar para cima. Só para Qual entender. que, desculpa, qual imagem você está falando? Imagem anterior. É essa aqui. Ah, não, é que eu já saí dela na tela. Eu vou voltar, só um instante. Não, tá desse mesmo jeito. Não, está para baixo, ponto zero. Não, não tá para baixo. Olha aqui, ó. Tá vendo minha tela agora? Então, de Greenwich.
Greenwich está acima. Tá vendo aqui? Está para a Não, direita. não. Nós colocamos ela aqui, ó. Computamos ela aqui, ó, a partir daqui, ó. É uma foto que eu tirei. O Polo Norte, ela tá aqui, ela vem daqui, vai do Polo Norte ao Polo Sul. Esse O para ângulo cá, zero. para cá, o ângulo zero de longitude é esse aqui que eu desenhei. Aqui, à esquerda, é oeste de Greenwich. E aqui à direita de Greenwich. Então, aqui é leste, aqui é oeste. Esse lado é oeste, esse lado é leste. Aonde que ele corta aqui? A continuação dele é o antimeridiano, que é aqui, ó. Essa linha imaginária que eu estou desenhando aqui, ó. Entendeu? Então, até aqui, até essa posição aqui, ó, vindo pela esquerda, é oeste de Greenwich. E vindo para cá é leste de Greenwich. Tudo bem, entendeu? Tá bom. Então vamos lá. Vou parar aqui e vamos voltar lá naquela brincadeira nossa aqui, ó. Essa aqui. Legal. Aqui a gente tem um flash que faz essa brincadeira. Então, imagine o seguinte, olha aqui, a gente está usando o que a gente quer ilustrar é o seguinte, isso aqui é o astro que a gente está estudando, imagina que isso aqui é o Sol, né? Então, eu posso colocar ele numa posição qualquer, né? Por exemplo, de latitude e longitude, só para a gente entender, né? Porque, na verdade, a declinação, de fato, a declinação é uma latitude, você entendeu? E aí a gente tem o que a gente chama de right ascension, ascensão reta, né? Que é a longitude. Que é exatamente isso, ó. Você imagina, olha só, vou colocar ele aqui, ó, bem aqui no centrinho, né? Então imagina que ele tem ângulo zero, aqui, ó, ângulo zero e ângulo zero também. Então ele tá na origem do sistema, sacou? Então a origem do sistema é exatamente aqui, ó. Você tá vendo, ó, lá Londres, ó, lá, tá vendo? Tipo, essa esfera grande cinza seria a esfera celeste, você entendeu? Então tá aqui, ó, o astro, né? Ele está na posição 00, né? E aí, olha só, se agora, por exemplo, eu mexer aqui na declinação, eu estou mexendo na latitude, ó. Ele está numa posição, por exemplo, 23 graus e 23,3 graus, né? Então, norte. Se eu colocar, eu posso colocar ele no sul também, né? Entendeu? Tipo, legal, ó. O astro. E agora, aqui eu vou mudar a longitude do negócio, você entendeu? A ascensão reta, ela computa sempre para leste, né? Mas a gente não vai usar a ascensão reta. Mas ela é a mesma coisa, representa a mesma coisa. Isso é só para você entender o negócio. Se a gente aqui quiser verificar todas as coisas, ó, a eclíptica está aqui, isso aqui é o equador celeste, né? Entendeu? Tipo, aqui está o polo norte celeste, né? E por que celeste? Porque a Terra está aqui, isso aqui é o que a gente está chamando de esfera milar ou a esfera celeste, né? Tá. Depois passa esse link de novo, eu sei que você já passou. Passo. Não, tudo bem. Esse aqui, eu não me lembro se eu passei ou não, mas eu vou botar no exercício. Aí, a gente pode verificar isso aí também. Deixa eu parar aqui e pegar um outro negócio que eu quero mostrar. Só um instantinho. Olha aqui. E é legal brincar com isso, porque brincando com isso você... visualizar, né? Visualiza, exatamente. Realiza. Ó, aí aqui, ó, tem a mesma coisa, só que aqui é bem legal, porque aqui ele mostra também a nossa posição, né, norte, sul, e a gente pode botar do jeito que a gente quiser, né, sacou?
E aí a posição exatamente do nosso astro, né? Quer dizer, a nossa posição é a nossa posição lá e a posição do astro. Então, vamos exemplificar aqui, ó. Por exemplo, eu posso falar que eu tô aqui, ó, nessa longitude, aqui eu vou botar 23,5, que é São Paulo, né? E de longitude 46,5. 46,5. Tá. Então, opa, 46,5. Só que oeste. Bom, e aqui 23,5. Então tá lá, tipo São Paulo, sacou? Ele mostrou para mim a minha posição ali, ó, onde eu tô, né? E aqui, o que que eu consigo ver? Por exemplo, ao longo do tempo, o que acontece, por exemplo, com o Sol. E a gente pode verificar como o Sol ele passa ao longo dos dias, né? E como que ele, ó, o que que ele faz, né? Então, ó, como ele é, ó, ele vai nascer no leste, ó, tipo, ó, quer ver? E aí, legal, ó, como que ele está passando em cima de mim. Sim. Isso é só para a gente também poder entender. Porque, na verdade, o que acontece com as estrelas? Eu vou parar essa animação aqui. Imagina o seguinte, ó, que se o Sol estiver passando nessa posição aqui, ó, desse meridiano que eu tô, né, e ele vai estar aqui em cima, ele projeta um ponto aqui embaixo, dentro da Terra. Quer dizer, eu estou falando em cima aqui nessa posição aqui da esfera, né, entendeu? E lembrando, quando a gente olha para o céu, a gente ignora a distância que os astros estão de nós. Não importa, porque eles estão emitindo uma luz, e essa luz ela vai bater exatamente no nosso globo, e por isso que a gente consegue navegar se orientando por ela, pelas estrelas, pelo Sol, pelos astros, porque a luz dele a gente consegue enxergar e ela reflete uma posição na Terra. E aí, por exemplo, fica fácil. Se o Sol, por exemplo, está passando no nosso meridiano, a gente está olhando ele, acabou o problema, né? Eu sei a longitude dele. A latitude agora vai variar exatamente da onde, do ângulo que ele faz de altura que eu consigo verificar ele, né? Então, a gente usa essas duas questões, né? A declinação e a ascensão reta, né? Para a gente entender as posições, né? Então, bom, beleza. A ascensão reta tem a ver com um ângulo horário local, né? É que a ascensão reta ela conta sempre para leste, ela dá uma volta de 24 horas. O ângulo horário local ele divide, né? Entendeu? Ele olha para a esquerda e para a direita, leste e oeste. Mas no fundo é a mesma coisa, né? É só uma forma de representar. Beleza. Então, depois vocês brincam aí com esse negócio e tudo mais. Vamos voltar aqui. Espera aí. Agora, tá aqui. Bom, legal. Tá vendo aí? Sim. Tá. Então, beleza. Então, agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer exercício. Então, lá. Vamos para os nossos exercícios. Olha que foto simpática essa. Nossos exercícios, vamos pegar o site da Marinha aí. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui, ó, a, a, esse negócio. Então tá aqui, já tá aí para nós. Então vamos escolher uma prova
Vamos fazer a primeira prova de 2019. A primeira é essa aqui. Relação de anexos. Prova e gabarito. Cadê? Exame, anexos, exame, gabarito, prova. Tá. Então, beleza. Lê aí, então. Ô, Mitch, seu microfone tá mudo, cara. Pode dar zoom, por favor? Oi, Edu. Você tá falando, é o primeiro exercício? Vamos fazer, o primeiro exercício sempre é a navegação astronômica. Ele dá um enunciado, depois você vai fazer a primeira, a segunda, nós vamos fazer a primeira, a segunda. Só que a gente precisa ler, né? Primeiro, né? Tá? Capitão amador, comandando uma embarcação de 42 pés, realizava uma travessia oceânica entre o arquipélago de São Pedro e São Paulo e a cidade Libreville, no Gabão, quando às 3 horas da manhã, hora do fuso, do dia 25 de abril de 2019, com a agulha giroscópica de bordo, sem desvio, marcando o rumo de 90 graus, e o odômetro de superfície indicando a velocidade de 11 nós, verificou, por comparação com a posição estimada, latitude 0000 e longitude 9 graus e 12 minutos oeste, para aquele horário que a posição fornecida pelo receptor GPS não inspirava confiança. O capitão resolveu, então, preparar a observação da passagem meridiana do Sol naquele dia 25 de abril, estimando a posição que a embarcação estaria às 12 horas, hora do fuso, mantendo o rumo e a velocidade. A altura do olho do capitão, durante a observação, era de 2,7 metros, e o erro instrumental do sextante de 0,8 minutos. Baseado na situação descrita e nos demais dados apresentados no corpo das perguntas e nas páginas do Almanac Náutico em anexo, responda as questões de 1 a 8. Então tá bom, nós vamos responder de 1 a... Deixa eu ver. Vamos responder de 1 até 3, vamos responder aqui. Agora só, lembrando, né? Aqui é menos, né? Você leu menos? Tá, então beleza. Então... Não li menos, mas tá claro, é menos. É menos, então beleza. Então, a primeira pergunta que ele faz aqui, é o seguinte. Qual a longitude estimada da embarcação às 12 horas do fuso dia 24? E aí, o que nós vamos fazer? Peraí que eu preciso... Tô meio desaquecido, hein? Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos anotar a data, 25 de abril, né? Qual a longitude da navegação às 12 horas do fuso? 25 de abril. Tá. Nossa, preciso lembrar também. Então, 90. Rumo 90 graus. Uhum. Né? Sem desvio, né? Sim, mas aqui... Então, a agulha giroscópica... Peraí, deixa eu fazer uma pergunta. A agulha giroscópica é o quê? Prendeu em mestre isso aí. Agulha giroscópica... É uma agulha verdadeira, ela não tem nunca desvio, né? Entendeu? Uhum. Estimada... Aí que ele fala, odômetro de superfície marcando velocidade de 11 nós. Uhum. Né? Aí ele fala o seguinte, verificou por comparação com a posição estimada, a latitude, ela estava no Equador, e longitude 9 graus oeste, naquele horário. Né? Com a posição fornecida do GPS que não inspirava confiança. Então, cara, ele falou o seguinte, olha, o GPS aí estava doidão. Então, ele deu para você uma informação e pediu para você calcular a posição estimada. Ele me deu uma informação de longitude de 9 graus e 12 minutos oeste, mas falou, cara, isso aí não está certo, não. E aí, então, ele já, né? ele pede para você, então, você falar qual que é a distância em tempo
e a distância navegada, né? Então, tipo, você vai ter que fazer conta aí, né? Sim, preciso lembrar, gente. Vamos lá. Isso é coisinha de mestre, né? Vamos lá, vou ajudar um pouco. Então, vamos lá. Quais dados a gente precisa para resolver essa primeira... Ele tem uma maçaroca de informação aí. Para a gente resolver essa primeira coisa, o que a gente precisa? Eu já fiz até essa questão, Jorge. Já fiz. Ah, então, mas não vai olhar, não. Faz Não, agora, né? Que se for olhar é fácil. Tipo assim, tem 11 nós, né? então 11 nós ele precisa. O que mais que ele deu para você que é importante? Deu. O rumo, 90 graus. Então, 90 graus de rumo, beleza. O que mais que é importante? O tempo, né, que eu andei, né? Aqui, ó, quando às 3 horas da manhã do dia 25, 3 Isso. horas da manhã. Então é o seguinte, olha só. E ele quer saber meio-dia, né? Então é o seguinte, Eu andei quantas horas de navegação, se ele está falando que ele está num rumo de 90 graus, 9 horas de navegação. 9 horas de navegação, exatamente. Se ele navega, então, é, se ele navega 9 vezes 11. 9 vezes 11, exatamente. Se ele navega 11 nós, né? Sim. Quantas milhas náuticas ele 99 milhas. 99 milhas. Quanto vale cada milha náutica? Cada milha náutica vale, deixa eu lembrar, acho que é Não, em arco, vale 1 grau. 1 grau. Então é o seguinte, 60 milhas náuticas, se 99 milhas náuticas é 1 minuto e 39, concorda? 1 minuto e 39? É. Não, 1 milha náutica. É 1 minuto, aliás, 1 minuto não, 1 grau e 39 minutos. Desculpa, falei errado. Porque você dividiu por Não, 360. porque, ó, 60 milhas não são 60, exatamente 60 minutos? Não, 60 milhas não é 1 grau? Exatamente 1 grau? 60 milhas não é 1 grau? Uhum. Então, beleza. Se 99 milhas, transforma 99 milhas náuticas em grau minuto, em grau minuto. Vamos lá, então 60 igual a 1 grau. 1 grau. E aí os outros 39 já dá direto em 39 minutos. Então é 1 grau e 39 minutos, concorda? Isso. Perfeito? Perfeitíssimo. Só que você navegou aonde? Ó, vê para onde você estava indo. Você está falando que você estava de São Pedro, São Paulo, indo para Lura Vale no Gabão. Onde que é o Gabão? E para oeste. Você estava indo para o oeste? Desculpa, leste. Leste. Então, beleza. Então, estava indo para leste. Então, e estava indo, e você estava no 00, estava no 00, e foi indo para leste, direto para leste. Então, você estava andando sob a linha do Equador, indo para leste, de São Pedro de São Paulo, indo para o Gabão ali, mas você estava nesse rumo. Só que você estava ali exatamente na linha do Equador. Então, é o seguinte, a pergunta que eu te faço é o seguinte, qual que é a sua longitude estimada? Eu estou indo para leste. Ó, ele falou para você o seguinte, que você estava 9 graus, ele te falou que você estava a 9 graus e 12 minutos oeste. Você andou 1 minuto e 39 para oeste. O que você tem que fazer aí? Transformar o arco. Não, transformar nada de arco em nada, bicho. Não. Ué, eu tô a 1 minuto. Olha aqui, ó. Peraí, vamos lá. Ele não te deu essa longitude? Sim, mas tá errado. Não, olha aqui, ó. Então, ele deu, olha, leia o problema. Verificou por comparação com a posição estimada naquele horário, que a posição fornecida do GPS. Essa pegadinha que tem aqui, ó. Por comparação da posição estimada com a do GPS. Ele falou que a do GPS não inspirava confiança. Não que a posição estimada dele não inspirava confiança.
Tem que saber ler o problema, né? Senão se fode, né? Então, beleza. O que você faz aí? Se você tava 9 graus e 12 minutos oeste, você andou para leste, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Subtrair. Subtrair. Então, beleza. Qual o resultado? Sem fazer muita conta. Sem fazer muita conta. 9 menos 1,5. Quanto que dá? 7,33, não é isso? Você faz de cabeça. De cabeça. 9 menos 1,5, né? Puta, não tem nenhum outro resultado de 7, só tem um, né? Sim. Certo? Sim. Então, beleza. Qual que é a letra? É a C. C, perfeito. Beleza. Então, certo. Vamos à próxima questão. Leia aí. Durante a preparação para determinar a posição astronômica da datação, o capitão verificou que a hora média de Greenwich da culminação do Sol, na posição estimada de 12 horas, hora do fuso, nesse dia 25, na realidade seria... Então, beleza. Então, vamos lá. Tipo, o que a gente tem que fazer? É aquele negócio. A gente tem que pegar e a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir qual que é a hora da passagem meridiana. Então, a gente vai precisar na tabelinha. Do almanaque não. Acho que, então, beleza. Vamos pegar lá ele lá. Deixa eu fazer o seguinte. Abrir aqui e pegar anexos da prova. Beleza. Tá vendo aqui os meus anexos? Sim. Tá, então beleza. Pergunta, é essa página que eu tenho que ver? Alguma coisa aqui? Não, beleza. É essa página aqui? Eu acho que sim. Tá, qual dia que é? Dia 25. Deixa eu 25 deixar de isso aqui abril. maior aqui. Dia 25 de abril. Beleza. Então, legal. Então, é aqui, né? A gente vem aqui embaixo, né? O que está escrito aqui? Não enxergo, eu acho que é 11h58. 11h58, dia 25. Todas elas têm 11h58. Então, pode pegar 11h58. Beleza. Então, 11h58. Então, 11h58 é o quê? Hora média local, certo? Sim. HML. Então, você vai anotar lá, HML 11h58. Aí, agora, você tem a longitude estimada. Quanto que é a longitude estimada? 7 graus e 33. Então, agora você tem que transformar 7 graus e 33 em arco. Então, beleza. Agora você vai. Se ele não te der a tabelinha, você vai fazer as contas de 60 lá. Mas como ele deu aqui a tabelinha, você vai pegar, ó, 7 graus. Dá o quê? 0 hora e 28 minutos. Só para o 7. Agora tem que pegar mais 33, né? Aí você tem que vir aqui, né? E aí é 0, né? Então não preciso fazer a correção dos 3 décimos. É 0, 33. Então você pega aqui 33, vamos lá. Quanto que dá? 2 minutos e 12 segundos. 2 minutos e 12. Então soma 0 graus 28 minutos mais 2 minutos e 12 segundos. Quanto que dá? Dá 0 horas, 30 minutos e 12 segundos. Perfeito, correto. Agora que você faz? Você adiciona às 11 horas e 58. Então vai lá, faz a conta aí. Quanto dá? 11 horas e 58, né? Mais 30,12, né? Mas o 12 segundos aí, dane-se, né? Você não precisa, só faz a conta com 1 minuto, né? Não se atrapalhar depois, né? Mas aqui a gente vai somar. Vai ficar 11 horas. Não, desculpa, meio-dia. 12 horas. Meu, 58 minutos mais 30. É isso que você tem que falar. Quanto que dá? Se é 11 horas e 58 mais 30 minutos, dá quanto? 12 horas E? 28 segundos. Tá bom, perfeito. Então é o seguinte, vamos ver o que tem ali, ó. E aí, qual que é a letra? É
hora D. Porque ele pediu a hora média de Greenwich, ele não pediu fuso, não pediu nada disso, ele pediu a hora média de Greenwich. Então, a hora média de Greenwich é ali em Greenwich, a gente sabia que era meio-dia e 28, porque sempre, veja, independente da posição que você tá, né, entendeu? É isso. Bom, beleza. Então, 12 horas e 28. Não, mas Legal. essa hora é de Greenwich em relação à minha posição, né? Tipo, sendo que na minha posição Não, o o sol que, o tá que eu quero, o passando que eu quero falar para você é o seguinte, que o Sol sempre vai passar é, 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 lá em Greenwich ele passou na hora média. Qual que foi a hora média da passagem meridiana? 11, 11h58. Não importa onde você estiver. Aí você adicionou a sua distância, né? sim, Entendeu? Beleza? tá bom? Tá bom, beleza. Então é isso aí. Na sua posição, meio-dia e 28, né? Perfeito? Computando a hora média de Greenwich. Legal. Aí deu a combinação. Legal. Beleza. Agora vamos à próxima questão. Espera aí que acho que eu andei um monte de coisa. Não, tá isso mesmo. Cara, 3. Tá, aqui tá meio ruim, mas tá bom, beleza. Na combinação do Sol nesse dia, qual o ângulo horário de Greenwich previsto para o astro correspondente à longitude estimada de 12 horas, horário do fuso, hora do fuso? a começão do Sol no dia, qual o ângulo horário em Greenwich? É Vamos lá, Mitch, o que você aprendeu agora? o 0733, não é? Exatamente. É isso aí. Você não precisa nem pensar. Tipo, ele está perguntando qual horário, o ângulo horário de Greenwich, então, na passagem meridiana, na culminação do Sol. Culminação do Sol é passagem meridiana, é a mesma coisa. Então é o seguinte, o ângulo horário local é 0. Então é direto à longitude estimada. Então é essa letra E aqui, né? Aí vamos ver, ó, aqui, ó. É, relação de provas, gabarito. Então, a primeira C, B, C, D e E, né? Sim, C, D e E. Então, vamos lá ver o que a gente fez. Ó, E, certinho. D e C. Pronto. Pô, é difícil, cá entre nós. Não, não é. É que são vários conceitos que você tem que sempre entender o que você está fazendo, né? Tá bom, vamos fazer mais um exercício e a gente encerra a aula de hoje, tá bom? Aí, você fica de lição de casa, você fazer todos os exercícios onde tem ângulo horário de Greenwich, porque não são todas as provas que tem, mas você tem que procurar ler as provas e procurar, tá bom? Ângulo horário de Greenwich é Não, ângulo horário de Greenwich, que é esse exercício, que ela é igual a latitude, MG, né? igual a longitude estimada, exatamente, tá? Bom, beleza, vamos escolher mais um aqui, vamos ver. Deixa eu escolher um aqui, que eu sei que tem. Vamos ver. Tá. Então vamos fazer a primeira prova de 2020. É a hora média de Greenwich, né? É ângulo horário de Greenwich. Então é AMG? Ângulo horário de Greenwich. Olha lá, AHG. HG. Então aqui, primeira de 2020. Então prova, vou abrir aqui, abrir um link e vou pegar os anexos também. Beleza. Então vamos lá, prova. Tá aí a prova. Leia a prova. No dia 23 de fevereiro, calma, deixa eu anotar aqui a questão só aqui. Qual que é a prova essa aí? É 2020. É, 2020. Tá. No dia 23 de fevereiro, um capitão amador navegando em direção ao arquipélago de Abrolhos preparou-se para determinar com seu sextante instrumental de menos 3 minutos, menos 0,3 minutos, 0,3 minutos, a posição de sua embarcação na passagem meridiana do Sol. E para isso, ainda de manhã, calculou alguns parâmetros aproximados no momento da culminação, considerando estar durante o evento na posição estimada de
latitude 17 graus e 44 minutos sul e longitude de 38 graus 58,5 minutos oeste. Baseado na situação descrita nos demais dados apresentados no corpo das perguntas e nas páginas da Almanac Náutica Anexo, responda as questões de 1.1 a 1.8. Tá, Tá, então, peraí. Deixa eu te fazer uma primeira pergunta. Legal, a gente vai ler agora as perguntas, mas eu fiquei ansioso de te fazer uma pergunta para você, desculpa. tá. O que significa o erro instrumental? O que você acha que significa o erro instrumental ser, independente do sinal dele, ser 0,3 minutos? O que é isso? É uma descalibragem do sextante. Não, tudo bem, beleza, mas o que de fato significa esse número? É um número que eu tenho que descontar da minha... Tudo bem, beleza. Mas mais do que isso, o que significa ter o erro ser 0,3? O que ele representa de fato numericamente? Em distância, por exemplo. Pouquíssimo, né? Ele Não, representa... não, não, mas então, ó, você sabe o seguinte, se você estiver medindo alguma coisa, distância, você está usando esse instrumento para medir distâncias na Terra, Sim. usando o astro. Então, você sabe quanto vale a Terra. Se você tiver, imagina que agora você não está na Terra, você está na Lua. Você sabe o raio da Lua? Meu, você sabe o perímetro dela. Então, você vai usar para você medir as distâncias lá também. O mesmo aparelho. Você só vai precisar fazer a conta com relação o objeto que você está inserido. Ah, estou aqui na Terra, a Terra é 40 mil, o perímetro é 40 mil. Então, o que é um erro instrumental de menos 3 minutos? Ué, faz a conta aí, você, entendeu? Você vai entender a distância dele, o que representa quando você está olhando em relação ao horizonte e tudo mais. Aí tem correções para fazer, porque vai até o horizonte. Aí isso tem a ver com a altura que você tá, e por isso que o cara fala altura, que tudo mais, porque lembra, a gente logo na primeira aula viu aquele negócio, pô, as alturas é a raiz, né, aproximado, né, raiz de 3 vezes a altura, lembra que a gente... Então é o seguinte, você consegue calcular o que representa em distância um erro instrumental aí, porque você está falando de arco, então o arco, meu, você está falando do arco de um objeto, se você está usando um objeto para calcular a partir de um horizonte, né? Uma altura, e ele dá para você um erro, e você não está preocupado com a distância de onde está o astro. Por exemplo, esses astros estão muito distantes. Você está vendo, por exemplo, uma estrela está anos-luz de nós, mas nós estamos olhando, estamos considerando como se ela estivesse fixa numa esfera celeste que nem existe, é imaginária, que é um ponto, como se fosse um ponto de luz. E a gente está olhando aquele ponto de luz a partir do quê? A partir do nosso horizonte e, por exemplo, levantando uma altura, né? Pronto. E aí, esses erros instrumentais, a gente vai ver depois o que é, são calibragens do aparelho, mas eles representam uma distância, é isso que eu queria que você entendesse, né? Entendeu? Tá? Bom, beleza. Não é assunto dessa aula, mas eu só dei uma adiantada. No dia 23 de fevereiro, certo? A minha longitude é 0,38, 58,5 oeste, né? Ele pergunta qual que é a hora média de Greenwich prevista para o Sol culminar na posição estimada. Ou seja, para a passagem meridiana, né? É só olhar uma coisa, caralho. Então, beleza, calcula aí, como que a gente faz? Vamos lá no almanac, né? Não precisa Esse, calcular, é só olhar, né? esse aqui peraí, isso. Esse é a prova que a gente está vendo. Então é o seguinte, vamos lá, página diária. Que dia que é? 23, né? Então, vamos olhar lá, no dia 23, dar um zoom aqui e olhar lá embaixo quanto que é a hora da 12 e 13. 12h13. Então, beleza, anota aí, 12h13. Essa é a HML da PMD, né? Da passagem meridiana, do Sol, né? Porque a gente está vendo Sol, ó, passagem meridiana, né? Então, a gente coloca lá HML PMD 12 horas e 13
minutos. Beleza. Agora, o que mais que a gente tem? Ele deu para nós a posição estimada. Qual que é a posição estimada? Essa aqui, né? Sim. 38, 58,5. Então, a gente tem que ir lá, aqui agora, na conversão de arco em tempo. Então, fala para mim o que eu tenho que olhar aqui. Olha primeiro de 0 a 59 aí, né? Não, olha, 38, né? Que é 2 minutos e 32 segundos. E agora a gente olha 2 graus, né? aqui sempre aqui é minuto, desculpa. Grau. Aqui é hora, minuto, tá? Hora, minuto. E agora a gente vai pegar os minutos, né? Quantos minutos são? 13. Não, não, não. Não, desculpa, 58,5. Então, primeiro olha o 58, tá aqui, né? Só que esse aqui tá o inteiro, né? Já é minuto aí, né? Então é o seguinte, olha só. Olha, tem 10 minutos e 1, 52 2, então você tem que olhar nessa coluna, né? Certo? Nessa aqui, ó. Exato. Certo? Então vamos lá. 58, então o que está escrito aí? 54 segundos, 3,54. Então beleza. Agora soma aí. 54, 2 horas. 35 minutos e 54 segundos. Tá bom, beleza. Então pode me falar, agora soma com as 12 horas, Sim. quanto que dá? 12 horas e 13 mais 2 horas e 35, né? Olha, como tem 54, transforma esses 35 em 36, né? Pronto. E aí soma, né? Dá 14 horas e 47 minutos. Não, faz direito a conta. Ó, tem essa conta sua aí? Não tem, ó. Nossa resposta aí. Se você já fez uma conta que não tem... 48. 48, mas era 54 segundos, né? Então você arredonda, dá 2 horas e 49, certo? Não tem alguma coisa errada aqui na nossa conta, então. Não, não tem nada errado. É que ele aproximou, tá vendo? Não, não tem nada errado. Que hora você chegou? Você não chegou 14 horas e 48? 48? Só que você tem 54 segundos ainda, né? Não sei, mas eu cheguei, o primeiro número que eu cheguei foi 2 horas e 35 minutos. Não, 2 horas e 35, mas você tem que somar com 12 e 13, né, cara? Que é a hora média... Tá certo, não, eu coloquei o número errado aqui, desculpa. 13, tá certo. Agora sim, deu certinho, 49. 49, tá? Na verdade, é 14 horas, 48, 48,54, né? Mas tá bom, beleza. Mas 54 aí vira, né? É como se fosse 60, né? Faltando só 6 segundos, né? Então, dane-se. Então, ele aproximou aqui, 14 horas e 49. Então, beleza. Agora, se a pergunta fosse assim, nesse dia 23, a hora média de Greenwich prevista para o Sol culminar em Greenwich seria exatamente 12 horas e 13 minutos, né? Certo, perfeito, exatamente. Isso mesmo. Inclusive, ela está aqui, ó, na letra B. Mas não é essa a pergunta. Ele perguntou na posição estimada, né? Então, na posição estimada é essa aqui, né? Tá bom? Beleza. Próxima questão. Na combinação do Sol nesse dia 23/2, qual foi o ângulo local desse astro? Ângulo horário local. Ué, na culminação, qual que é o ângulo horário local na culminação? O ângulo horário local... Eu tenho Ó, peraí, vem cá, ó. Vamos lembrar. Lembra o que é a definição. Ângulo horário local é o ângulo da sua posição até o astro. Sim, Na culminação, quanto que ele vale? Na combinação ele vale 0,38 e 58. Não, por que 0,38? Não, 38 graus Por que ele vale 38 graus? na combinação. Não, o ângulo horário local, não o ângulo horário de Greenwich. O ângulo horário local, que é do seu local até o astro.
o aço está em cima de você. Qual o ângulo que ele forma com você? Na condição. Deixa eu pensar aqui. Olha lá, vamos lá. Olha para mim. Você está nessa posição. O Sol culminou em você. Qual é o ângulo de longitude, não de latitude, não a altura do astro, mas de longitude em relação a Greenwich do Sol e você? São 2 horas e Não, 30. não, não, esquece isso. Presta atenção no que eu estou falando. Olha só. Você está vendo como as pessoas têm dificuldade, elas erram isso aí? Eu falei, ó, as pessoas têm dificuldade e erram. Então vamos lá. Você está com dificuldade, tudo bem, normal. Mas entenda o que eu falei. Se é a passagem meridiana, o ângulo, ó, veja só, por exemplo, quando o Sol nasce, eu estou nessa posição aqui. Quando o Sol nasce lá de manhã, qual que é o ângulo entre eu e o Sol? Zero. Não, 90 graus Ah, de não, é. longitude. Agora ele chegou em cima de mim. Qual que é o ângulo dele? Quando ele nasce, tá? Quando ele é em cima de mim é zero. Então qual que é o ângulo horário local? B, zero. Zero. Você está vendo? Agora, se fosse o ângulo de Greenwich, aí você tinha que falar exatamente a posição lá, 38, 58. Mas você vê que nem que até tem aqui, ó, para enganar os trouxas, tá vendo? Tem que tomar cuidado, né? Porque neguinho erra, né? Sacou? Tá. Porque você tem que entender a definição. Quando for de Greenwich, então, olha só, vamos ver. Nós falamos letra E e letra B, né? Então, vamos lá no gabarito. Letra E e B. 1020, gabarito. E B. Tá certinho. Tá vendo? E e B. E e B. Por quê? Porque o Sol está em cima de mim. Se ele perguntasse qual o ângulo horário de Greenwich, qual a resposta você tinha que dar? Aqui, ó, direto à longitude, né? Exato. Perfeito? Então, beleza. Vamos ver o negócio aqui só. Deixa eu ver anexo. Deixa eu ver o negócio aqui. Esse anexo aqui, ele não tem, né, a resolução dele. Porque geralmente ele tem aqui no gabarito geral, ele costuma dar as resoluções. Algumas provas ele faz resolução, outras não, é meio zoado, né? Tá vendo? Cada hora faz de um jeito. Mas tem umas provas que tem resolução. Mas beleza, você mesmo resolveu, tá tudo certinho. Meu, não tem problema nenhum. Agora, eu vou chavear aqui, vou parar de. Eu parei de compartilhar. Não, tá aqui. Stop share. Me perco aqui, ó. E vou de novo compartilhar isso aqui, ó. Então, ó, a última vez que nós vamos passar aqui, ó. Que acabou, né? Tá aqui, ó. Fotinho bonita, ó. Regata da Rolex. Que legal, o barco saindo da água, né? Aí, olha lá, é isso que a gente tem que lembrar. Se ele pede o ângulo horário local, na passagem meridiana, ó, o ângulo horário local vale 0. Então, o ângulo horário de Greenwich é a longitude. É isso que a gente tem que lembrar. Sim. Senão a gente vai errar um ponto que é um ponto super fácil, é direto, não gasta nem é só ler o que ele pediu, ler com calma e não se confundir, porque veja só, tudo é igual, exceto a última palavra. Ângulo horário, só que um é de Greenwich e quando é de Greenwich, na passagem meridiana é a longitude, é a longitude, né? Cuidado que às vezes tem cara que escreve a latitude, os caras fazem um monte de besteira aqui, né? Entendeu? Tipo, meu, entender esse esqueminha aqui, né? Sacou?
Então tem que fazer exercício, cara, né? Entendeu? Vamos fazer E, exercício. e erra, viu, cara? E erra. Porque são muitos termos, cara. Né? Então, porque são definições, é fácil de você errar, porque, Qual o puta, valor? ângulo horário de Greenwich, ângulo horário local, caramba, porque não é difícil, você percebeu que é super simples, mas É óbvio, né? Só que são termos que as ah, perguntas são muito capciosas, né? são capciosas, então tem que ler com calma e tem que fazer muitos exercícios, porque se não fizer exercício, mesmo você sabendo, você vai errar, e isso é frustrante, né? Porque, pô, você errar uma coisa que você sabe é muito. Quando você erra uma coisa que você não sabe, tudo bem, você fala, ah, tá bom, não sabia mesmo, mas isso aí é muito simples, né? Só que é fácil de errar porque é o que você falou, se você não lê, a gente olha e fala, ah, ele tá pedindo o ângulo, o ângulo horário, e a gente fala, ah, é o de Greenwich, né? Entendeu? E aí marca lá, porque ele colocou a opção lá. Exatamente, se você olhar a prova lá, essa prova de 2020, ele coloca exatamente a longitude como a primeira resposta, a primeira alternativa. Ninguém vai lá e marca direto. Entendeu? Eu, curiosamente, a primeira vez que eu fiz, ó o que está escrito aqui, ó. Errado. Aqui, ó. Uhum. Por quê? Porque eu botei exatamente. Aqui, ó. Onde está meu dedo? Eu botei exatamente. Li errado. Entendeu? Isso foi a primeira vez que eu fiz. Ó. Eu fiz um caderno inteiro desse negócio aqui. Meu, para ficar bom. E aí é o que tem que fazer. Faz um caderninho e guarda no caderninho, entendeu? Sim. Meu. E lembra. Então é o seguinte: você pegar todas as provas como exercício, pegar todas as provas nessa semana. São 21 provas a mais que você tem que fazer. Você fazer esse exercício só do ângulo horário. Procura, se tiver, né? Aí você tem que olhar, né? Vai estar, ou vai estar na questão 1, na questão 2 ou na questão 3. É isso, sempre. Né? Na 1, 2 ou na 1, 3. Porque não são todas as que tem essa pergunta, né? Entendeu? Às vezes ele não pergunta isso, né? Ele ignora, porque é super simples, né? Então, essa semana eu tenho que focar nos exercícios que me pedem. Eu tô com medo de... Ângulo horário local, né? Ângulo horário local ou ângulo horário de Greenwich, é isso. Para você identificar onde estão, até para ver. Eu poderia falar para vocês quais são as provas, que eu tenho a resolução de todas elas, mas eu quero que você identifique, que você leia, que você gaste um tempo, né? Que você olhe lá, né? Entendeu? Vê se você entende. Às vezes ele escreve uma coisa de um jeito, outra de outro, né? Uma hora ele fala de combinação, outra ele fala de passagem meridiana, enfim, né? Tá? Tá Mas ele bom. nunca vai usar a ascensão reta. Mas se fosse ascensão reta, também daria para a gente fazer. Mas ele não usa esse termo, ele usa sempre ângulo horário. Né? Tá? Beleza. E esse adesivo da Rolex foi aplicado em pós-produção, hein, cara? Não estava no barco mesmo, não, hein? Tem cara que foi aplicado depois mesmo. Eu roubei essa foto da internet que eu acho bonita, cara, meu. Caralho, cara. E essa Pro aí, meu? Não, essa pro tá alinhada com esse morro aqui, muito legal, né? O Grupo S também. Olha esse Grupo S aí. Tipo, grande, né, cara? Não, e é continuação do. É continuação do casco. Continuação do casco, né, meu? Fudido, né? Os puta barco, né, meu? É. Ó, North Sails aqui, ó, você viu? Uhum. Tá bom, então, o Miti, cara, meu, obrigado, foi bom. Eu vou subir na internet e aí, beleza. É, aí na semana que vem a gente vai ver sextante. Aí, feito isso, as outras questões saem de graça. A gente só precisa saber essas três aí, as outras todas saem de graça, Tá bom. tá bom? Aí eu Beleza. acho que em mais 2 aulas ou mais 3 aulas no máximo. Mas eu acho que mais 2 aulas a gente mata toda a parte de navegação astronômica. Você está vendo que ela é bem menos misteriosa do que todo mundo, né, coloca. Tipo, isso é foda, né? Tipo, não, é foda, pensa bem.
Não é. Ainda tem que calcular a latitude, né, com o sextante, pegar toda essa parte ainda também. Não, mas você vai ver que é mais fácil, cara. Meu, é até mais fácil, cara. É bem facinho mesmo, cara. Meu, é sem errada, não tem dificuldade nenhuma, cara. Você vai ver. Tem a história que a gente vai entrar com a história de Azimuth, de Zenit e tudo mais, né? Que ela tá acima do Equador. Abaixo a gente faz uns esqueminha lá e fica super fácil a gente fazer as continhas, se a gente diminui, se a gente subtrai, o caramba. Ali depois que a gente Mínimo superior, mínimo inferior, né? que a gente calcula, o limbo inferior e superior a gente vai ver agora já na aula que vem, mas depois a gente tem que ver a história do zenit, né, a distância zenital e tudo mais, mas isso vai ficar ainda para uma outra aula, para mais um outro passo, quer dizer, primeiro vamos resolver a parte de sextante, depois a gente vê a distância zenital. E aí, com a distância zenital, a gente calcula todo o resto, calcula todas as coisas que a gente precisa, cara. Meu, é a alegria, você vai ver, você vai acertar todos os exercícios. Tipo, eu garanto para você que antes do carnaval você está sabendo fazer, você vai acertar todas as provas de capitão, você vai acertar todas e vai estar fazendo em menos de 20 minutos as 8 questões, cara. Aí é alegria, né? Entendeu? Tipo, aí você não precisa se preocupar mais com isso. Quando tiver faltando, por exemplo, 2 semanas antes da prova, aí você refaz esses exercícios. Se tiver alguma dúvida, eu vou estar lá para te ajudar, né? Entendeu, cara? Na prova não, né? Não, eu digo aqui no estudo, né? Eu só não vou conseguir ajudar muito nesses negócios de meteorologia. Eu até sei um pouquinho, mas, cara, tem umas coisas que eu acho que eu precisava ganhar mais solidez também. Mas, quer dizer, para a prova até sei as coisas, mas até porque quando eu terminei a prova eu fiquei Mas irritado. tem que entrar em rosa de manobra ainda, né? Uma roda de manobra você vai ver que é fácil também, cara. E Eu posso falar, é tudo rosa de fácil. manobra e navegação radar, qual que é a relação nenhuma? A roda de manobra é o jeito antigo, quando os caras não tinham plotagem de tela de radar, entendeu? Tipo, ela não ficava registrada, os caras tinham que. Na verdade, é o seguinte: se você tiver um radar que os antigos não registravam, você tinha que computar as coisas na hora e fazer conta, porque o radar não fazia essas contas para você, né? Entendeu? Não tinha um sistema, não estava sistematizado, né? Entendeu? Então a roda de manobra, o cara tinha um radar, mas que não fazia conta. Ele pegava, né? Tipo, o radar ele faz um movimento é, é, radial, né? Então ele capta numa circunferência, né? Tudo que está acontecendo ali em volta, né? E nós Uhum. estamos tratando, por exemplo, de um plano, né? Podia ser numa calota esférica, né? Também, né? Mas na água você vai ter uma embarcação que vai estar vindo na sua direção no mesmo plano que o seu, que é o nível do mar, né? Então por isso que eu estou falando que é uma navegação plana ali, né? Radial, não de calota esférica, né? Mas por exemplo, em avião é calota, não é nem calota, não é nem calota esférica, é esfera geral, né? Porque o cara tá no ar e tá vindo nego de tudo que é lado, né, meu? De cima, de baixo, em todos os planos, né? Então, imagina o seguinte, por exemplo, pensa não em barco, pensa em piloto de guerra, cara, na Primeira Guerra Mundial. Os caras, bicho, faziam roda de manobra no ar, com o avião dando cambalhota, velho. Que Uhum. o copiloto ficava fazendo conta, meu irmão. Os caras eram feríssima de conta. E outra, na água, as embarcações vêm a não sei quantos nó, né? 10 nó, 6 nó, 8 nó, 15 nó. E avião, mesmo naquela época, já vinha no pau, era 100 km por hora, né? Entendeu? Era tipo, sabe, mais de 50. Meu, os caras eram muito bons de fazer conta, cara. Uhum. Porque ele registrava, o radar passava, ele registrava uma posição, e agora o cara tinha que. É movimento relativo, o cara tinha que fazer a conta para saber se aquele estava vindo na direção dele ou não, para ele fazer a conta rapidinho e falar o que nada que ele tinha que dar. E ele não fazia só conta de outra aeronave vindo na direção dele, ele fazia conta de míssil disparado, velho, de balística. Nossa, os caras eram muito foda mesmo. Bom, hoje ficou mais fácil, porque a gente sistematizou tudo isso, né? O radar faz essas continhas para nós, né? Entendeu? Mas é legal para entender como é o princípio do radar, né? Entendeu? É muito legal, eu acho bem útil, porque eu vejo muita gente que
que olha o radar, mas não entende como funciona. E quando você fizer a rosa de manobra, você vai entender como ele funciona. E aí vai ser útil. Quando você olhar o radar, Vou você entender vai melhor. entender a informação que ele está te passando, né? Entendeu? Porque é movimento relativo, né? Entendeu? Né? Maravilha. Então é isso aí, brother. Beleza. Olha, boa semana para você. Se tiver dúvida, você me aciona, tá bom? Tá ok. Obrigado, viu? Abraço, que é isso. Tchau. Vou desligar aqui.